Nós temos aqui o nosso consultor Coutinho. Eu gostaria de enviar uma saudação aos diretores do colégio, aos pais, aos alunos, aos conselheiros. E agora, Coutinho, você tem o prazer de se dirigir à nossa população correntina e outros que estão longe. Ok, muito obrigado pelo convite. Ok, muito obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado de estar podendo falar aqui com esse público tão vasto. Estamos aqui em Corrente já desde ontem, né? Segunda vez que tenho a oportunidade de conhecer esse local. E estamos aqui essencialmente por uma única questão, uma visão missionária, onde a gente entende que o colégio, que o Instituto Batista, não só de Correntino, mas como tantos outros pelo Brasil, são agências missionárias. Elas estão aqui para, através da educação, formar cidadãos para um país melhor, formar cidadãos com caráter. Alguns desses, possivelmente, se converterão, entenderão quem é o nosso Cristo. Outros, talvez não, mas essa obra é do Espírito Santo, não é nossa. Amém. Contudo, a formação do caráter de um país, ela passa pela educação. E se a educação é frágil e falha, nós temos um país corrupto, um país que massacra as suas minorias, um país que desfaz do seu povo, mas não se esse povo tiver caráter desde nascença. E essa é a nossa missão, e é isso que eu estou aqui para contribuir. Glória a Deus. Que bom, Coutinho. Você pode então falar em linhas gerais as características, nem as características, quais são as vantagens para um pai colocar o seu filho numa escola confessional, a linha batista? Muito bacana essa pergunta, porque há um tempo atrás, eu diria que é cerca aproximado, as minhas datas não são as melhores, né? Mas há um tempo atrás, cerca de talvez uns 15 anos, alguma coisa assim, as escolas confessionais começaram a perder suas identidades. Sentindo-se pressionadas pelo MEC, pela Secretaria de Educação, que nem estou dizendo que o faziam, mas as legislações vinham mudando. E as escolas confessionais começaram a entender o seguinte: estou num país laico, então eu não posso dizer a minha fé, eu não posso defender o que... E isso nunca foi dito, isso nunca teve em lei alguma. Sim, talvez tenha sido dito, pressionado, não vou também dizer que não foi, mas nunca foi regulado desta maneira. Mas as escolas entraram nesta onda de laicidade plena, em que não falamos no que acreditamos, no que somos e no que existimos. Contudo, isso gerou uma derrocada de quase todas as escolas confessionais no Brasil. Nos últimos 20 anos, as escolas batistas, nós perdemos próximo de 50% a 60% de nossos colégios. As escolas católicas, a quem eu respeito muito porque também são confessionais, as que não fecharam ficaram seguradas pelas arquidioceses, mas não por sustentabilidade própria. E, em geral, ao olhar para o nosso país e ao ser estudioso da área, o que a gente percebia era o seguinte: perder a sua identidade. E quando essas escolas confessionais perderam a sua identidade, elas deixaram de ser relevantes para os pais, para os alunos. Por quê? Escola nós temos várias, então agora ele passou a escolher a escola porque a carteira é melhor, porque a cadeira é mais confortável, e sim, ele não está errado. Quando nós retomamos, então, essa confessionalidade de verdade, Miriam, né? Quando nós retomamos essa confessionalidade de verdade, falando dos batistas, há cerca de talvez 5, 6 anos, é bem recente, essa pujança de novo do ei, vamos levantar a bandeira do que somos. Começou-se no Brasil as escolas confessionais a reagir e a crescer num número surpreendentemente superior ao crescimento de todas as demais escolas não confessionais. Pasme, num país laico, num país não necessariamente todo mundo evangélico, mas sim num país majoritariamente cristão, não é crível nem deduzir, não há pesquisa nenhuma e nenhum cientista ousaria a deduzir, por lógica, a não ser que ele tivesse uma pesquisa crível, de que num país de majoritariedade cristão, ele realmente prefira pertencer a uma escola que ensine valores aos seus filhos que corrompa o próprio caráter da família. E é aí que a vantagem de colocar um menino numa escola confessional não é necessariamente, sempre que alguns pais pensam, nossa, eles vão catequizar meu filho e ele vai ter que aprender a fé deles. Olha, será assim. Eles ouvirão da nossa fé,
mas a escolha é dele, porque nas nossas escolas confessionais, nós não forçamos ninguém a tomar decisões, nós apresentamos alternativas a essas crianças. Agora, mais do que isso, sim, nós ensinamos o que é o caráter. E esse caráter que eu digo hoje, que parece tão intangível, Miriam, ele está na própria legislação, na própria Constituição Federal, porque a nossa Constituição foi toda inspirada na Bíblia. Ele está lá. Os nossos 10 mandamentos estão na Bíblia. Só que ninguém mais ensina isso. Ensinamos a libertinagem nas escolas. Temos medo de enfrentar os pais e dizer: vocês estão errados no ensino de seus filhos. Hoje, Miriam, as escolas convencionais e também várias confessionais, eu tenho que admitir, são reféns das mães, reféns dos pais, que não querem que eduquemos seus filhos. Eles utilizam a escola como depósito de criança, para que eles possam trabalhar em paz. Mas, se assim o for, eles escolheram o colégio correntino errado. Escolheram o colégio batista, se assim o fizerem, errado. Porque aqui nós vamos educar. Porque a nossa missão é educar. E para educar, Miriam, nós temos que educar as crianças e as famílias. As famílias terão que saber que eles também têm que ser educados dentro de casa, educados nos tratos com os professores, educados com os diretores, porque a educação é uma responsabilidade nossa da escola, mas com toda a sociedade, não somente com a criança que se matricula. Então, a grande vantagem de se pertencer hoje a um colégio confessional, desde que seja confessional de verdade, é exatamente você ter a certeza de que aquele teu filho poderá ter diversos erros no futuro, e terão, como todos os seres humanos. Mas o próprio coração dele vai dizer: eu errei. Nós criaremos homens, nós criaremos mulheres para o futuro, já estamos criando, que terão hombridade de, a um acidente de carro, bater no carro atrás da pessoa e não sair para brigar no trânsito, Miriam. Mas levantar e falar: me desculpa, eu errei, eu sou o culpado, está aqui meu cartão, eu vou pagar para você porque eu sei que eu estou errado. É essa hombridade que nós esperamos e que construímos nos nossos meninos. O grande lema dos embaixadores do rei é o que nós carregamos para a vida. Nós educamos meninos para não ter que consertar homens. Claudinha, você citou uma frase que eu ia fazer parte da minha próxima pergunta. Você disse confessional de verdade. Quando a gente vê isso na boca de um consultor, é porque existem algumas escolas que são confessionais, mas não são de verdade? Eu queria te chamar pelo nome que todo mundo te chama, eu só estou lembrando do Mira. Qual que é o apelidinho? Miroca. Miroca, então agora virou Miroca. Miroca, sim, e um monte. Falo isso com tristeza, porque milito na área há mais de 25 anos, ou há cerca de 25 anos. Perguntei para ele quando é que ele começou, porque ele tem a cara de 20. Ele disse que começou com 20 anos. 22 anos eu já ele estava na carreira 45. Aí. Exatamente. Mas é um broto. Mas já estava em sala de aula, ministrando aulas para a universidade. Eu era professor universitário, fui professor secundarista também. E aí vamos na nossa carreira. É uma experiência grande. Hein? O currículo é o que menos importa agora, mas a essência do que estamos fazendo. E aí quando você pergunta, existe então colégios que são confessionais e que não são de verdade? Olha, eu não quero ser agressivo e dizer que o contraponto da verdade é a mentira. Então não quero ser agressivo porque essa não é a ideia. Mas o contraponto da verdade é a covardia. Os colégios confessionais que noutrora foram confessionais e formaram este país, porque a educação no Brasil não começa pelo Estado, ela começa pela igreja. 60% a 70% das escolas desse país, das grandes, eu estou falando em número e volume de alunos, estão todos vinculados, direto ou indiretamente, a alguma mantenedora de igreja, e geralmente cristã. Só que essa confessionalidade, ao longo do tempo, nós nos envergonhamos dela. E nós começamos a fingir não sermos confessionais, tiramos de nossa bandeira, tiramos de nossas escolas a cruz de Cristo, tiramos de nossos hinos a música, e fomos nos transformando, e eu estou incluindo aqui para falar de confessionais. E sim, os confessionais deixaram de ser confessionais. E infelizmente, Miriam, eu até diria para alguns, eu sugeriria o seguinte: se não é, tira o nome da sua placa. Porque talvez você tenha até mais mercado, você vai ganhar até mais dinheiro. E aproveita para não envergonhar quem de fato defende a confessionalidade. Que a confessionalidade é Cristo. E disso nós não podemos abrir mão.
quando há uma discussão, um debate em sala de aula sobre semântica, certo ou errado, um debate filosófico, profundo que seja, nós, colégios confessionais, temos que saber que se precisarmos decidir por um caminho entre A ou B, caminhos teóricos, cientificamente teóricos, mas duvidosos porque são teóricos, a nossa única regra de conduta e fé é a Bíblia. E isso é ser confessional de verdade. Fora isso, o relativismo que acompanha as escolas hoje, é melhor elas aceitarem, que são escolas progressistas. Só botar a cruz de Cristo na placa. Amém. Coutinho, você citou a Constituição e eu queria citar. Né? A Constituição diz que, se não me engano, no artigo 200, não sei qual é o artigo, mas diz que a educação é dever do Estado e da família. Aí veio a Constituição de 88, veio a LDB de 96, que no artigo 2º, eu sei porque eu sou professora dessa disciplina, diz que a educação é dever da família e do Estado. Eu fiquei um dia pensando, será porque que a LDB inverteu? Na minha cabeça é porque a família realmente tem que estar muito bem estruturada com a escola. Eu queria te perguntar, de que forma as famílias podem caminhar, assim, harmonicamente com a escola para que ambos ganhem, todos ganhem e seja algo prazeroso? Fale agora aí para as famílias. Falo também historiando o que aconteceu com as famílias. Mães, pais que estejam nos ouvindo, não se ofendam. É apenas um choque de realidade para que a gente avalie nossas próprias atitudes. E a Miroca conhece pouco, mas já ouviu falar sobre mim. A minha intenção nunca é necessariamente falar o que agrada aos ouvidos, mas falar o que é certo. E aí, Mira, o que ocorreu e o que pode ocorrer para melhorar é que, há um tempo atrás, e aí é bastante tempo, talvez há mais de 20 anos, as famílias faziam mais parte do processo escolar. Havia uma integração familiar maior. Depois de determinado tempo, as famílias, e aí é que eu estou falando especificamente do Brasil agora, ok? Passaram há cerca de 20 anos aproximadamente, e quando eu falo as famílias, somos nós, né? Nossas gerações, as gerações anteriores, a nossa atual, nós passamos a desrespeitar autoridades. Frisem essa palavra, desrespeitar autoridades. E quando isso aconteceu, que começamos a desrespeitar presidentes da República, mesmo que eu não goste de alguns, começamos também, em efeito cascata, desrespeitar os policiais nas ruas, mesmo que alguns sejam excessivos, começamos também a desrespeitar os professores na sala de aula. E aí ocorreu o que nenhum pai imaginava. Os filhos não respeitam os próprios pais mais. E aí o desrespeito no Brasil hoje, infelizmente, é a plataforma que nós temos de má educação. Ela origina, a nossa má educação no Brasil, ela origina no desrespeito às autoridades constituídas. Goste eu ou não delas, mas a Bíblia é muito clara. Se ali foi posto, agora é nossa obrigação orar por essa autoridade, pedir transformação e para que ele seja o melhor governante. E quando eu estou falando disso, eu não estou falando do prefeito ou do governador, estou falando também deles, mas eu estou falando do diretor da escola, do professor e do pai dentro de casa. Só que a má educação tem vindo de dentro de casa. Em que se o pai é parado numa blitz, ele resolve debater com um policial. Ao invés de entender que ali diante dele está uma autoridade, ele sim tem que pegar o documento dele, apresentar o documento dele, às vezes soprar aquele bichinho lá que testa o teor alcoólico, e goste ele ou não, a regra está estabelecida, aquele policial é uma autoridade. Mas ao contrário, Miriam, o que a gente vê na sociedade é que o pai vira para o menino e fala, lá vem esses caras encherem a paciência, usando termos um pouco mais pejorativos. E aí, Miriam, se a gente aproxima essas pessoas com esse celeiro de má educação da escola, eles chegam em reuniões, Miriam, e massacram a direção. E não é massacram com críticas construtivas, vamos melhorar essa escola, não. Eles trazem suas mágoas, suas dores e descarregam sobre os professores como se na frente deles não tivessem pais, mães, avós, seres humanos. A sociedade brasileira hoje olha para a escola, principalmente a fundamental e de ensino médio, como se fossem meros prestadores de serviços, obrigados a agradar aos pais. E não, nós somos educadores, não estamos aqui para agradar aos pais, nós estamos aqui para transformar uma sociedade.
E que ora agradará aos pais, glória a Deus, mas ora desagradará. Eu costumo dar um exemplo científico muito simples que vai entender este momento. Se todo mundo, todos os cientistas do mundo ouvissem os melhores cozinheiros, os melhores chefes de cozinha, nós não teríamos micro-ondas. Porque não há um chefe de cozinha, não há um chefe que diga eu amo micro-ondas. Pelo contrário, todos eles falam que isso é horrível. Só que micro-ondas vende mais do que fogão. O que eu quero mostrar com isso é que precisamos ouvir a sociedade. Mas hoje a sociedade está tão carente de educação que ela precisa sentar na escola para ouvir mais do que falar. Se a escola precisa aproximar os pais da escola, os pais têm que sentar com humildade e dizer o seguinte: que privilégio estar aqui porque eu vim ouvir vocês. E aí sim, contribuir, deixar ali, podíamos melhorar isso, o que vocês acham da gente fazer assim? Mas jamais com a empáfia que as famílias têm encarado a escola hoje. Hoje, o maior desafio da escola não é o Estado. O maior desafio da escola não são os alunos. O maior desafio das escolas não é nem o dinheiro. O maior desafio da escola é toda uma geração de pais mal educados. Toda uma geração de pais mal educados. Que é a nossa geração, Miriam. Então eu estou me incluindo nela para não ofender os outros. Verdade. Mas que a gente olha para o professor e para o diretor e bate de frente com tamanho desrespeito sem entender. Ele é uma autoridade constituída, ainda que errado. Eu tenho que ter educação para conduzi-lo à correção. E eu perguntaria, Coutinho, estamos chegando ao final, qual seria a forma da família se chegar mais à escola? Como a família poderia chegar mais à escola de forma positiva? A família tem hoje tudo às mãos dela, toda a possibilidade. O primeiro passo: observe o quanto o seu filho está chegando feliz ou triste em casa. Observe se o seu filho está voltando melhor ou pior todos os dias. Você começa a se envolver com a escola, não é indo à escola reclamar com a diretora, ou com o presidente, ou com seja quem for. Você até vai chegar nessa parte, eu falarei. Mas você começa observando em casa o que está acontecendo com o meu filho. Porque hoje os pais não observam. Até por falta de tempo, e eu compreendo. Mas se você não observa, quando aquele menino te falar: pai, tirei uma nota ruim, o pai já fica uma fera e quer ir para a escola brigar com o professor para que a nota do menino melhore. Ao invés dele buscar a raiz daquilo. Por que este menino tirou uma nota ruim? Ele sempre tirou nota boa. O que houve? Pode ter sido uma mera paixão daquele adolescente e que apaixonado deixou de estudar ou prestar atenção na sala de aula. Mas o pai já passionaliza aquilo e olha para o professor e fala: ele foi injusto com meu filho? Isso está errado. Então, primeiro passo: observe o teu filho. E sim, se ele só traz a amargura para casa, temos que conversar com a escola. Porque a escola tem que ser fonte de alegria e felicidade. Esse é o primeiro ponto do pai. O segundo, Miriam, eu sei que nosso tempo vai se esgotando. Não, temos tempo. O segundo ponto é: a partir da observação do teu filho, procure a escola, no individual, sem fazer motim, sem grupinho de WhatsApp. Nem estou te proibindo de participar num grupo de WhatsApp de pais, mas sem motim, querido. Pensando no teu filho e no quanto a realidade dele pode contribuir com a de outros colegas. Então chegue à escola, seja na orientação pedagógica, na direção, aonde se conseguir o espaço. Chegue à escola e compartilhe o que você está notando no seu filho. Porque a escola, de repente, também está notando a mesma coisa. E juntos vocês poderão conseguir o melhor para ele. Ou não. Às vezes a escola nem percebeu. E aí você dá oportunidade para que a escola, junto com os pais, junto com a família, trabalhe a vida daquele menino. Num projeto que estamos trazendo para o Instituto Batista Correntino, de cuidado integral, aonde a nossa obrigação deixará de ser apenas educar, mas será de cuidar do indivíduo social, mentalmente e espiritualmente. Corpo, mente e espírito. Amém. Essa é a nossa missão. E o pai, o melhor jeito dele se aproximar da escola é com observação e humildade. A escola vai acolhê-lo, vai socorrê-lo e vai transformar a família dele. E quando se transforma uma família, gente,
nós transformamos uma sociedade. Amém. Já diz um cantor não muito tão... não é bom citá-lo, mas a frase dele é muito interessante. A mudança do mundo ocorre na mudança da mente. Muito bem, Coutinho. Nós estamos chegando quase ao final, mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Ontem eu queria dizer para os ouvintes que a minha ideia de trazê-lo aqui, porque ontem a gente teve uma reunião muito boa com ele e o Conselho Fiscal, uma comissão da igreja e o Conselho Deliberativo da escola e os diretores. E enquanto ele falava, eu dizia, rapaz, ele vai para a rádio amanhã. A rádio é um instrumento onde muitos vão conhecer e saber, né, das novidades. E eu queria só lhe perguntar assim, desde que você nos visitou ano passado e desde que você tem trabalhado como consultor, porque não é agora que você está trabalhando, você está vindo pessoalmente, você está trabalhando lá na sua terra, juntamente com a direção da escola, mas como é que você tem se sentido? Qual é a expectativa sua com relação ao Instituto Batista Correntino? Essa é a última pergunta e você pode encerrar. Tá ótimo, agradeço. Veja bem, chegar aqui foi um desafio. Foi um desafio. Acho que para você dizer, é um desafio. Eu não, até então, embora eu tenha aí mais de 19 escolas pelo Brasil afora, de norte a sul, eu ainda não tinha tido a oportunidade de adentrar o sertão, né? Que bom. E isso foi realmente um desafio fisiológico, até temperatura e etc. Mas aqui eu ouvi Deus falar comigo claramente. Aqui será seu campo missionário. Amém. Então, o que eu tenho sentido de lá para cá é um fortalecimento da unidade, não vou dizer da uniformidade, as pessoas não têm que ser uniformes e pensarem iguais, mas da unidade, de um time começando, veja, desculpe se digo começando, estou dizendo começando a partir do que eu estou presenciando, mas a caminhar com maior coesão na direção de um futuro claro, o que queremos, para onde vamos, para onde estamos indo. E olha, o que eu sinto é o estado do Piauí, não só a cidade de Corrente, talvez até julho, no máximo até dezembro, vai se surpreender com o que Corrente é capaz de fazer com suas próprias forças e transformar o que hoje qualquer pai de Corrente imagina ser educação. Ele não imaginará daqui a 3, 4 meses. Porque o que tem por vir Amém. É algo que ninguém nunca viu. Amém. E encontrarão educação de qualidade, com formação e cuidado integral dos indivíduos, desde os colaboradores aos alunos e pais, mas, acima de tudo, um ambiente confessional de verdade. Eu sabia que você ia terminar com essas palavras, confessional de verdade. Glória a Deus por isso, agradecemos a Coutinho, agradecemos a Brendo, os minutos que nos deu, já entramos aqui nos minutos, e agradecer a Olindina, Dona Socorro, Dona Maria, aqueles que estavam ouvindo.